Muita gente, mas muita gente mesmo, pediu que eu fizesse um vídeo com os melhores discos de 2020. Escolhi 5 deles, 5 dos meus favoritos. E vocês vão saber quais são daqui a pouco. Presta atenção. 2021 começou. 2021 é o ano da retomada. « 2020 foi um ano muito desafiador para todos nós. Não podemos deixar de nos ajudar nesse momento de retomada. Vou dar um desconto incrível no meu curso, justamente pensando em você. 50% de desconto. Mas não sei até quando consigo segurar esse preço. Portanto, seja rápido. Meu amigo e minha amiga, muita gente pediu para que eu fizesse uma lista dos melhores discos de 2020, para quem viu. Eu sinceramente nem estava afim de fazer, porque isso é uma coisa que, cara, todo mundo faz. Aparece 229 listas por aí, e não porque eu não tenha ouvido música boa em 2020, muito pelo contrário. Assim, se eu fosse escolher os melhores, não melhores não, eu não gosto de usar esse termo, você sabe muito bem. Aliás, você sabe muito bem, você sabe também que você tem que fazer sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja que tem os produtos legais, você sabe disso, né? Mas você sabe também que eu não gosto de usar o termo melhores, né? Porque isso é muito subjetivo. Mas se eu fosse fazer uma lista dos meus discos favoritos de 2020, cara, essa lista teria uns 50 discos, né? Claro que não vou fazer isso aqui. Então eu selecionei 5 deles. Não necessariamente porque são meus 5 favoritos em relação a todos os outros que eu ouvi, mas são 5 quase aleatórios que eu pensei e que faz valer muito a pena a audição, né? Você que não ouviu esses discos por puro preconceito, ou por preguiça, ou por qualquer outro motivo, eu acho que vale a pena. E eu quero começar esse vídeo com realmente um dos meus discos favoritos de 2020. Quadra, do Sepultura. É o 15º disco da banda. E esse disco, cara, ele é mais uma obra-prima na discografia da banda, né? Assim como foi o disco anterior, o Machine Messiah, tá? Obra-prima. O Quadra, ele é um disco conceitual, você já deve ter lido isso. É um disco conceitual, inclusive o repertório inteiro é muito bem amarrado. A respeito de como as pessoas se isolaram dentro dos seus mundos, das suas tribos, das suas quadras, né? E tratam os outros como inimigos. E esse conceito, inclusive o disco, ele é dividido em 4 partes. Cada parte representa um lado de um LP. Seria um LP duplo. E esse disco é simplesmente genial. Genial. Assim, o repertório é irrepreensível. A execução técnica dos instrumentos é esplendorosa. Derek está cantando como nunca. As letras são sensacionais. Esse é um disco perfeito. E eu tenho a impressão, cara, que as pessoas ainda não deram o devido valor a ele, nem ao Machine Messiah. E eu acho que isso vai acontecer daqui a alguns anos. Esse disco vai ser considerado um clássico do heavy metal. Pra mim, já é. O outro disco que eu selecionei aqui para vocês, eu ainda não pude comprar fisicamente. Aliás, né, a gente não pode comprar nada quase fisicamente,
porque eu não gosto de comprar coisa pela internet, né? E eu não saio de casa, não vou visitar mais lojas, desde que essa situação toda começou. Eu não gosto de comprar pela internet. Então, assim, não comprei ainda a edição física do Letter to You, do Bruce Springsteen, mas assim que as coisas melhorarem, não tenho dúvida que eu vou atrás desse disco, porque esse é outro disco simplesmente esplendoroso. Fazia muito tempo que o Bruce não se reunia com a sua E Street Band, né? E fazia muito tempo mesmo, com todo mundo reunido, né? Todo mundo que sobreviveu. E o resultado desse disco, assim, é lindíssimo, cara. É um disco lindíssimo, não tem outra palavra para definir. Ele vem, inclusive, mais uma vez acompanhado de um filme igualmente emocionante, e isso tem a ver com os trabalhos anteriores do Bruce Springsteen. Por exemplo, o que envolveu o lançamento desse livro aqui, ó, o Born to Run, que é um livro espetacular. Eu adoraria oferecer para vocês esse livro aqui com desconto, como a gente sempre faz, mas assim, já é um livro que já saiu há um certo tempo, mas assim, eu recomendo esse livro, que é maravilhoso, é um livro de memória sensacional. E aí teve também o lançamento de uma temporada de shows mais intimistas, que foi filmado também, chamado Springsteen on Broadway, né? Mas foi filmado isso antes da pandemia, claro. E inclusive esse filme, se eu não me engano, está disponível aí nesses serviços de streaming, né? E também tem um outro filme derivado também desse disco belíssimo também, o anterior, que é o Western Stars, tá? Então é um projeto que tá tudo meio encadeado. No Letter to You existe um clima de tristeza nas canções por conta da morte do guitarrista George Taze em julho de 2018. E para quem não sabe, o George foi companheiro do Bruce Springsteen numa das bandas que ele teve na juventude, o The Castiles, que inclusive tem 2 faixas dessa banda nessa coletânea aqui, ó, Chapter and Verse, que eu também recomendo, é bem legal, tá? É uma banda dos anos 60, inclusive. Então tem essa tristeza, tem também uma melancolia pela percepção que o Bruce tem, cara, da passagem do tempo, permeada por várias perdas, né? Aliás, o Bruce Springsteen é o único sobrevivente do The Castiles. Então, cada canção do Letter to You, como o próprio nome diz, cara, ela parece uma carta de amor endereçada a alguém muito importante na vida do Bruce Springsteen. Cada canção é endereçada a uma pessoa. E aí, com aquela dose de melancolia, de dramaticidade, né? E eu tenho certeza que algumas dessas músicas foram endereçadas a amigos e antigos parceiros do Bruce Springsteen, como o saxofonista, o Clarence Clemons, e o tecladista, o Danny Federetti. Não tenho dúvida disso. E aos 71 anos, cara, o Bruce Springsteen, ele ensina como não perder a vitalidade musical com o passar do tempo. Cara, 71 anos, 71, 72, não sei bem. Ele gravou o disco, ele disse que gravou o disco inteiro em 5 dias, em novembro do ano passado. Em 4 sessões de estúdio, e que eles deixavam cada música pronta em 3 horas. Eu sinceramente duvido dessa história, porque o Bruce Springsteen é um cara muito perfeccionista. Mas tudo bem, vai, vamos lá, vamos acreditar. Aliás, nesse disco, cara, tem 3 canções que o Bruce resgatou do início dos anos 70 e que ele nunca tinha aproveitado. Uma chamada Jenny Needs a Shooter, outra chama If I Was the Priest, e tem uma outra chamada Song for Orphans. E essas músicas, cara, são de chorar, né? Ainda mais porque nessas canções, cara, ele canta com uma voz adulta as letras que ele escreveu na juventude, cara. Eu torço muito para que esse disco não seja um álbum de despedida do Bruce Springsteen. Um outro disco maravilhoso que eu ouvi em 2020 foi On the Widow's Walk, do The White Buffalo.
Deixa eu explicar para você. O The White Buffalo, na verdade, ele é o codinome de um cara, de um compositor, cantor talentosíssimo chamado Jake Smith. E já faz tempo que ele vem lançando uns discos sensacionais, que nem o Shadows, Grace and Evil Ways, o Love and the Death of Damnation e o Darkest Lightest Lights, tá? São discos maravilhosos que eu recomendo bastante. Mas nesse último, ele caprichou, cara. Porque ele soltou uma outra maravilha com aquela velha influência de country, folk, blues e rock que ele mostra em todos esses álbuns. Esse disco de 2020, cara, foi produzido pelo Shooter Jennings, que é o filho do lendário Waylon Jennings, uma das figuras mais importantes da história da country music mundial. E o Shooter Jennings também tem uma discografia muito boa, que eu recomendo. E esse disco do White Buffalo, cara, ele tem um repertório irrepreensível, tem uma qualidade de gravação, que é um negócio absolutamente estonteante. Então, você tem canções, por exemplo, tem uma canção chamada... A canção que abre o disco chama Problem Solution. Na verdade, são duas canções numa só, e elas são brilhantemente encadeadas assim e bem diferentes entre si. E tem uma melancolia. É engraçado porque o White Buffalo tem aquela melancolia típica dos trovadores americanos, e isso aparece lindamente, por exemplo, numa música chamada The Drifter, que é uma das mais belas canções da música country das últimas décadas. Não vou falar de todos os tempos, mas das últimas décadas. E ainda a voz dele, cara, ela tá embebida naquele bourbon, sabe? Meio envelhecido. É sensacional. E aí tem várias outras músicas geniais também. Tem uma outra música chamada No History, que é um daqueles rockões que só os caras como o Steven Earle, por exemplo, conseguem emplacar no universo country, né? Tem outras músicas que são lindíssimas, cara. Sycamore, Come On Shorty. E essas músicas só potencializam esse álbum. Entende? Inclusive, a maneira como ele usa o piano em uma música chamada Cursive e I Don't Know a Thing About Love. E tem também o violão em The River of Love, cara. The River of Love and Loss. Cara, é de fazer qualquer um chorar, cara, né? Tem uma outra canção, vocês vão ouvir esse disco depois aí nos serviços de streaming e tal, que vocês têm aí. Tem uma canção, por exemplo, chamada Faster Than Fire, que é uma canção pesada, assim, que é a música que o pessoal do Counting Crows daria a vida para ter composto. E tem também uma dose de melancolia, tem uma música chamada The Rapture também, que ela é meio, como é que eu vou dizer, ela é meio lúgubre, né? Na beleza poética dela, né? Em contrapartida, se você quer acordar de bom astral num domingo de manhã, cara, ouve a faixa título, tá? Que é maravilhosa. Aliás, esse disco inteiro é simplesmente maravilhoso. Outro belíssimo álbum de 2020, um dos meus favoritos, é o Royalty, do Joe Bonamassa. Como o próprio título entrega, né? Ele tratou de fazer uma homenagem ao blues britânico. Então, em cada canção, você consegue distinguir as influências do Eric Clapton, do Fleetwood Mac, do Jeff Beck, do Led Zeppelin. Inclusive tem uma canção chamada When One Door Opens, que tem uma pompa que logo descamba para aquele peso zeppeliniano, vamos dizer assim, né? Tem canções que lembram muito o Free, que é aquela banda que depois originou o Bad Company, né? Cara, você vai ouvir uma música chamada Lookout Man, você vai ver o peso que essa música tem, inclusive o peso do baixo. Ela é arrepiante. E tem também essa influência zeppeliniana, né? Tem também a influência do Rory Gallagher. Tudo bem que o Rory Gallagher era inglês, mas ele foi um dos reis do blues britânico, né? E essa influência dele aparece muito numa música chamada Lonely Boy. O disco, mais uma vez, foi produzido pelo Kevin Shirley, né? Que todo mundo conhece como o produtor do Iron Maiden. E ele é um disco que ele tem um astral um pouco diferente dos discos anteriores, né? Tem também uma música, por exemplo, chamada Beyond the Silence e uma outra chamada High Class Girl, que você vai notar uma influência de quem? Do Peter Green, que era
o guitarrista da primeira formação do Fleetwood Mac. E tem também uma outra chamada A Conversation with Alice, que assim, é puro Humble Pie, né? O Steve Marriott também, que era o líder do Humble Pie. Então tem todas as influências. A faixa título, por exemplo, tem uma riqueza harmônica que é impressionante. E tem uma outra música chamada I Didn't Think She Would Do It, que é uma mistura de Tin Lizzy com Jeff Beck e com Budgie, né, que era um trio também sensacional. É um outro descasso, um dos meus favoritos em 2020. E para terminar, eu deixei por último o disco que é mais difícil de entender, mas ele é igualmente fascinante, que é o Rough and Rowdy Ways, do Bob Dylan. Não pela música, né? O disco ele não é difícil pela música em si, né? Inclusive esse disco ele tem várias faixas que são bem longas, que ultrapassam 6 minutos, várias. Inclusive a última delas, que chama-se Murder Must Fall, tem 17 minutos. Mas é impressionante como você ouve esse disco e você não sente um mínimo cansaço durante a audição. As letras, é claro, são aquelas poesias indecifráveis no real sentido do que o Bob Dylan quis dizer, né? E isso é genial, cara. E realmente é um daqueles discos, cara, que você tem que ouvir na íntegra, do começo ao fim, de preferência tendo as letras das canções em mãos, né? Para que você tenha a real sensação de que você está dentro de uma jornada poética, tá? E essa jornada poética ela está embebida numa filosofia que é muito misteriosa e fascinante ao mesmo tempo. Aliás, por falar em tempo, já faz muito tempo que o Bob Dylan vem gravando um disco bacana atrás do outro. Para ser mais preciso, cara, desde que ele lançou em 1997, esse aqui, ó, o Time Out of Mind, cara, o Bob Dylan só gravou disco legal. E nesse novo disco, cara, os arranjos, eles são meticulosamente bem estruturados, justamente para servir como umas molduras, cara, maravilhosas para cada verso, para cada palavra, para cada sílaba do Bob Dylan. É assim, é um disco que você não vai entender ele de prima. Vai precisar ouvir umas 2, 3 vezes e aí você vai perceber a maravilha que esse álbum é, cara. Pois bem, meu amigo, minha amiga, esses então foram alguns dos meus 5 discos favoritos, né, dentre dezenas que eu ouvi em 2020, tá? Aqui nos comentários, faz a tua listinha aqui. Eu quero dar uma lida. Coloca os seus 5 discos favoritos de 2020, tá bom? Não esquece de fazer a sua inscrição no canal, visitar a nossa loja. Você já sabe muito bem como faz, né? E visitar a nossa loja, claro. E tem uns produtos bem bacanas. E eu volto muito em breve aqui com mais um tema interessante pra gente dialogar, vamos dizer assim, tá bom? Então, um abraço, saúde pra você, pra sua família e pros seus amigos.